Igreja, vamos para a palavra? Culto de celebração, 19 de dezembro. Eu convido a igreja a abrir Mateus, Evangelho de Mateus 16, igreja. Eu convido a igreja a abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 16. É o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 16. Assim que você encontrar Mateus 16, você encontrando o verso 13, se você pode se colocar em pé, nós estaremos orando e lendo a palavra. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, assim que você receber a palavra, divulgue, compartilhe a palavra, entre no Facebook, compartilhe no YouTube, é a palavra de Deus. Mateus 16, a partir do verso 13, que o Espírito Santo nos dê entendimento. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? E vocês, meus discípulos? E vocês, o que dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu oro, Deus, para que essa palavra frutifique nos nossos corações. Eu oro para que Jesus Cristo fale conosco, e Ele falará, porque Ele está presente, Pai. Que a nossa mente e o nosso coração estejam por inteiro, Pai, para ouvir a Sua palavra, porque é a Sua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Igreja, hoje nós vamos passear na Bíblia. Hoje nós vamos entender o que é o culto de Natal. O que é o nascimento de Jesus Cristo. Porque no dia 25 de dezembro, nós que somos cristãos, independente se somos católicos, crentes, não importa. O que importa é que nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Nós comemoramos a natalidade de Jesus. Nós comemoramos o Natal do menino Jesus. E como disse Isaías, como profetizou Isaías há 700 anos atrás, que nasceria um menino. Deus nos daria o quê? Um menino. E Deus deu para mim e para você. Deus nos deu para toda a geração, para toda a humanidade. Mas o que significa Jesus? O que é Jesus? Qual é o nome Jesus? O que significa? Jesus, em hebraico, é Josué. E Jesus significa o quê? Yahvé salva, Jesus salva.
E no Antigo Testamento nós temos o exemplo de Josué, que entrou na terra prometida, que foi o grande libertador, que foi um grande guerreiro. Então Deus preparou o nome de Jesus, que significa o quê? O Salvador. Porém, nessa época, Jesus era muito comum esse nome, como hoje o é João, como hoje o é José. É por isso que quando Jesus nasceu, aqueles que o seguiam, mas de que Jesus você está falando? Do Jesus de Nazaré. Porque a Virgem Maria nasceu em Nazaré. E Jesus Cristo foi criado na cidade de Nazaré. Nós estamos falando de que Jesus? De Jesus de Nazaré, do Nazareno. Então, quando a gente ouve falar Jesus o Nazareno, tem esse entendimento. Porque, na verdade, Deus, Ele sempre quis que eu e você entendesse de quem Ele está falando. Tanto é que quando Jesus Cristo estava com os seus discípulos, Ele perguntou, e você já deve ter feito essa pergunta alguma vez, viu? Estão falando o que de mim? Não é assim quando a gente entra numa empresa, não? Depois dos 2 dias, viu? O que os caras estão falando de mim? Porque nós temos essa necessidade, né? Quando você entra em qualquer clube, enfim, em qualquer família. Eu lembro, né, quando eu entrei na família da Ana, eu falei, viu, estão falando o quê? Estão falando que você é um gordinho. Mas isso eu já sei, pô. Que mais? Então, na verdade, Jesus Cristo, quando Ele estava conversando com os seus discípulos, Ele falou, o que estão falando de mim? Que você é Isaías, que você é o Elias, que você é João, que você é o Batista. Mas e vocês? Quem vocês falam que eu sou? Aí Pedro, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem disse isso? Quem foi? O Espírito Santo que inspirou Pedro a falar que Jesus era o Cristo, que Jesus era o ungido, que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo foi o consagrado de Deus, que Jesus Cristo na verdade tinha essa missão, e essa missão estava sendo cumprida, porque Deus enviou Jesus Cristo. Mas aí a gente começa a se perguntar, por que Jesus é o Cristo? Por que Jesus é o Salvador? Por que Jesus, Ele é o libertador? Por que Ele é o Redentor? De que pecado nós estamos falando, pastor? Por que Deus deu o seu Filho? E para responder essa pergunta, nós precisamos entender a soberania de Deus. Por que Deus me criou e te criou? Para que a gente tivesse o quê? Relacionamento. Por que eu e a Ana tivemos o Giovanni? Para que vocês tiveram o Marco? Para que vocês tiveram vossos filhos? Para que vocês querem ter os vossos filhos? Para que vocês tiveram essas 2 bênçãos? Para quê? Vocês não querem que eles te amem, que te respeitem? Sim ou não, Vanessa e Alexandre? É claro que sim. Olha que bênção. Eles poderiam estar em tanto lugar, mas estão acompanhando vocês. Porque a nossa oração como pai, como mãe, qual é? É que os nossos filhos estejam conosco, irmão. É por isso que Deus me criou e te criou. Amém? E é nesse conceito, amados, e é nessa visão que a gente precisa enxergar a Deus. Porque Ele me criou, eu sou filho dEle, então Ele tem muito carinho, muito amor e atenção. Só que quando Ele criou lá atrás Adão e Eva,
O que aconteceu? A palavra de Deus diz que o próprio Deus, ele aparecia todos os dias, na viração do dia, se apresentando: ô Adão, ô Eva, ô filho, vocês têm tudo, o Pai dá tudo para vocês, dá a árvore, dá o rio, dá tudo, mas por favor, só não comam da árvore, do fruto da árvore do bem e do mal, só não faça isso. E a gente dá tanta coisa para os nossos filhos, mas sempre tem um Senhor falando: puxa vida, não vai por aqui, se você for por aqui. Todos nós fazemos isso, sim ou não? E Deus não é diferente. Só que Adão e Eva, os nossos pais, o que eles fizeram? Eles desobedeceram. E eu como pai, e vocês como pais, quando os nossos filhos desobedecem, nós ficamos o quê? Tristes. E quando houve o entendimento do pecado de Adão e Eva, o que aconteceu? Eles logo perceberam que estavam nus, e o próprio Adão e Eva se vestiu com o quê? Com folhas. E quando Deus viu que eles tinham o entendimento que havia um pecado, o que Deus fez? Os vestiu de quê? Com uma túnica do quê? De animal. Então está estabelecido aí o quê? O primeiro sacrifício de animal. Porque quando Deus cobriu Adão e cobriu Eva, ele teve que matar um animal. E nesse momento ele estabeleceu o quê? Que o pecado só seria coberto com o quê? Com sacrifício, com sangue, com pele de animal. Porque Deus sacrificou um animal. Mas Deus, pastor, por que ele fez isso? Porque ele é soberano. Porque ele definiu e determinou que o pecado só seria apago, só seria coberto através do sangue de um animal inocente, que não tinha nada a ver. Então está passando lá, vem cá, vem cá. Matou o animal, por que você vai matar Deus? Porque eu sou soberano. Mas Deus preparou, e Ele vai preparando a mim e a você para quê? Para receber essa soberania. Então, amados, estava determinado, estava definido o quê? Que Deus só iria cobrir o meu pecado e o seu pecado através do quê? Do sacrifício. O que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver com Jesus Cristo? Porque quando o filho de Adão e Eva, Abel, ele sacrificou com aroma agradável e deu para Deus o que? O primeiro sacrifício, Deus o que? Se alegrou. Porque ele havia determinado isso, que há o sacrifício, há um amor externo, há um amor extremo em você sacrificar e dar para Deus. Mas pastor, isso parece um pouco um pouco mal, sacrifício de animal. Foi assim com Noé, quando Noé, depois dos 40 dias e 40 noites, após o dilúvio, quando ele se viu em terra seca, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Sacrifício. Ele criou um altar de pedra, sim ou não? Ele criou um sacrifício, um altar e sacrificou. E o tempo foi passando, quando chegou Abraão, não foi a mesma coisa? Abraão sacrificava animais, e Deus, ele recebia aquele sacrifício, tanto é que Deus pediu para Abraão o quê? O Isaque, o seu filho, como prova de quê? De amor. O que Abraão fez? Ele ofereceu, e quando ele estava subindo com o cutelo para matar Isaque, o que aconteceu? Para, Abraão, eu já testei a sua fé. Não, mas o Deus presta a sua fé, a minha fé? Deus, Ele testa a minha fé e a tua fé.
Então a gente vai lendo a Bíblia, a gente não vai entendendo. A gente vai lendo e vai, mas por quê? Mas por que a matança? Mas por que o sacrifício? Por que que quando Moisés ele tira o povo do Egito, ele dá a Moisés o tabernáculo e diz: olha, aqui é uma cabana, que quando você entrar na cabana você vai dar sacrifício. Você vai matar o quê? Um animal. Você vai fazer um altar aqui, vai ter uma bacia. E depois você vai ter essa cabana que você vai colocar umas velinhas lá, o candelabro, que vai representar o Espírito Santo. Aí que você vai fazer a arca, e nessa arca vai haver o quê? Vai ter o quê? A minha presença. E esse tabernáculo tem que ficar bem no meio do povo, porque ali terá o quê? A minha presença. E aí você vai lendo a Bíblia, às vezes você não vai entendendo que aquele sangue, aquele sacrifício daquele cordeiro, era de um cordeiro sem mancha, sem mácula, puro, inocente, porque o cordeiro, ele é um carneiro inocente. O cordeiro é um bebê carneiro, absolutamente o que? Inocente. E isso veio se repetindo no Antigo Testamento. E às vezes a gente lê aquilo, a gente não entende, mas por que que Deus fez isso? Porque Deus estava me preparando e estava te preparando para quê? Para o maior sacrifício que se há notícia. O sacrifício de quem? Do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Então quando a gente vai lendo a Bíblia e pega o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento tipifica Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento e todos os sacrifícios apontam para quem? Para o Cordeiro. Então quando a gente começa a ler, o profeta Isaías, na verdade, está preparando a mim, a você, dizendo: olha, ele vai ser maravilhoso conselheiro, ele vai ser o príncipe da paz, ele vai ser o pai da eternidade, ele será maravilhoso. E quando a gente começa a se aprofundar mais no livro de Isaías, Isaías de uma forma desesperada, Isaías de uma forma, ele não encontra palavras para falar qual o tamanho de Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Os engenheiros sabem do que eu vou falar. O engenheiro, ele busca o quê? Ele busca materializar, ele busca através de gráficos, de desenhos, sim ou não? Falar o que ele está querendo passar. Então o profeta Isaías, na verdade, ele está o quê? Desesperado. O profeta Isaías está falando: olha, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou as medidas do céu? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha? Quem que com suas mãos são consideradas por ele como um pingo? O mundo para Deus é como se fosse o quê? Um nada, um pingo. Então Isaías, ele está nos preparando, ele está dizendo quem é Deus, que todas as árvores do universo não seriam o quê? Suficientes, se queimadas, para oferecer como sacrifício vivo. Então quando a gente lê o profeta Isaías, e eu convido você a ler todo o capítulo 40, ele está de uma forma desesperada dizendo: olha, esse é Deus. E Deus se apresenta, e a gente aprende isso logo cedinho na igreja, no catolicismo, na igreja, que há um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
E é dessa forma que Deus ele se apresenta, como o Criador, como o Espírito Santo. E Jesus Cristo? Como é que Deus apresenta Jesus Cristo? Como é que Jesus Cristo, ele se apresentou na terra? 100% Deus e 100% homem. Então, amados, Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio 100% o quê? Deus. Porque ele deveria vir sem pecado. Então não houve o ato entre José e Maria. É por isso que ele nasceu do quê? Da Virgem Maria. Porque ele deveria ser o quê? Sem pecado, santo. É por isso que ele é 100% Deus. Porque ele nasceu da Virgem, de uma mulher extremamente especial, de um homem extremamente especial, de uma linhagem de Davi. Só que ele nasceu 100% o que, igreja? Homem. Ele nasceu como outro bebê qualquer. Mas o que João vem dizer hoje para mim e para você é quem é Jesus. Jesus é o que? No princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo estava com Deus. Então quando o Evangelho de João ele está se apresentando, ele está falando que Jesus é a palavra. Tudo foi feito por ele, tudo foi feito por Deus. Quando Deus falou, haja luz, o Criador falou, haja luz, e houve o sopro, pneuma. O que é pneuma? O sopro, o ar. E a palavra é o que? Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, desde o início. E fez-se a terra, e fez-se o céu, e fez-se a água. Então esse verbo, o que aconteceu com esse verbo? Ele se fez carne, o próprio Deus, que como diz o Evangelho de João, ele veio como uma luz, a verdadeira luz para iluminar quem? Todos nós, toda a humanidade. Então quando a gente começa a entender mais a palavra, a Bíblia, a gente começa a perceber que Jesus Cristo é Deus, e ele veio como Deus, mas ele veio também como homem. Agora o que aconteceu? Ele veio um Espírito, e em verdade todos nós podemos ver o quê? A glória dele. Mas nem todos reconheceram Jesus Cristo, como até hoje nem todos reconhecem Jesus Cristo. Mas ele veio como humano. Jesus Cristo, ele chorou ao saber da morte de Lázaro. Ele conversou com aquele menino rico. Ele sentiu compaixão daquele leproso que pediu, Jesus me cure. Então ele foi caminhando, e ele foi o que, igreja? Ele foi tendo sentimentos. Ele chorou, ele deu risada, ele se irou, ele teve pena de Jerusalém, porque Jerusalém não o reconheceu como Jesus o Cristo, o Messias. Então ele chorou amargamente, porque sabia o quê? Que o próprio Deus iria destruir Jerusalém. Mas não é que ele gostaria de ter destruído, é porque o povo virou as costas para Deus. É por isso que Jesus Cristo, quando você conversa com ele, ele sabe o que você está sentindo, porque ele esteve aqui como Deus, ele sabe. Você está com tristeza, irmão? Você tem alguma decepção, alguma angústia? Você está irado com alguma coisa? Qual o sentimento que você tem? Ansiedade? Falta de perdão? Está difícil perdoar aquela pessoa? Está
está difícil, aquela situação que não se resolve. O que está pegando na sua vida? Porque o que Jesus Cristo está dizendo aqui, que Ele é um Deus que cura, que liberta. Ele liberta o seu corpo. Mas pastor, o senhor infartou? Não, eu infartei. Mas o senhor é pastor e infartou? Não, eu infartei. Eu fui projetado para 80 quilos, eu estava com 130. Deus quis me infartar. Só que quando eu peguei o laudo do cateterismo, eu preciso falar certo porque tem um médico aqui. Se eu falar errado, ó, esse cara está de sacanagem comigo. Sabe o que eu fiz com o laudo do cateterismo? Quando os médicos falaram que eu ia operar, eu não aceitei. Porque tem a imagem, não tem? E tem um laudo também. Eu não aceitei. Eu queria sair do hospital. Eu falei, eu não aceito, porque Deus vai me curar. Aí eu saí com o quê? Com laudo. E com a imagem do cateterismo. Sabe como eu ia nos cardiologistas? Sem o laudo, só com a imagem. Porque se eu falar o laudo, ele vai ler o laudo e vai falar que eu preciso operar. Aí os cardiologistas falam, e o laudo? Não, não tem laudo. Não, mas você vai fazer? Não, eu vou fazer, você vê aí. Aí os caras falaram, você precisa operar? Aí eu fui em outro, você precisa operar. Até que eu cheguei num pastor da igreja de Campinas, Dr. Gilvano. Começo da carreira dele, ele fez cardiologia. Giovanni foi comigo. Eu não levei o laudo. Aí ele pegava assim o exame, ele assistia o exame, né? A imagem do cateterismo, ele olhava para mim. Aí ele olhava para o exame, olhava para mim e falei, pastor, e aí? Eu quero um milagre, eu não vou operar, né? Sabe o que ele falou para mim? Você já é um milagre. Você está vivo de milagre. Porque você tem 3 artérias entupidas. Amém? E eu orava, falava, Senhor, não me leva agora, Senhor. Quero ver meus filhos. Tenho muito o que fazer ainda. Mas eu entreguei a minha saúde para Ele. Eu entreguei a minha vida. E aí eu conversando com a Ana, orando, preocupada. E aí ela teve uma visão do filho do Giovanni. Aí ela falou, Deus não vai te levar agora. Agora não. Então, às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente precisa valorizar. Então o que Jesus está falando para mim e para você hoje, que Ele está aqui, para que você entregue todo o problema que você tem. Que você entregue o cateterismo mesmo sem o laudo. Que Ele vai confortar o seu coração como confortou o meu. Porque Jesus Cristo, Ele só veio na terra para uma coisa, para tirar o pecado do mundo. E Ele veio como um cordeiro, sem ruga, sem mácula, sem pecado. Ele não tinha nenhum pecado, mas Ele veio para quê, igreja? Para cumprir o quê? O propósito e a vontade de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele quando estava indo para o sacrifício, para a cruz, Ele não reclamou, igreja. Ele não esperneou, Ele não gritou. A palavra de Deus diz que Ele não fez a sua voz ser ouvida na praça. Ele foi como um cordeiro, manso,
aquele animalzinho absolutamente inocente. Como aquele que tiraria o meu pecado e o seu pecado. Porque quando Jesus Cristo estava na cruz morrendo, Ele me viu e te viu. Ele tinha certeza que eu ia infartar e ia me consolar. Falou: filho, eu sou contigo, mas você precisa emagrecer, faz a sua parte, pelo amor de Deus. E eu estou tentando fazer a minha parte. Mas Jesus Cristo, Ele vem hoje dizer só uma coisa para nós: que a gente não tenha medo, que a gente não tema absolutamente nenhuma situação, porque Ele está dizendo hoje: eu sou seu Deus. O que está pegando? É saúde? Eu sou seu Deus. É ansiedade? Eu sou seu Deus. Na verdade, Jesus Cristo, amados, Ele está aqui hoje por um simples motivo: Ele está nos dando força. Ele está apenas por um motivo: Ele está fazendo com que eu e você seja o quê? Meninos, como Ele desce a mão. Lembra que nós falamos isso a semana passada? Jesus Cristo é esse Deus que nos pega com a mão direita, igreja. Jesus Cristo, Ele foi anunciado por todos os profetas. Todo o Antigo Testamento, todo ele, de Gênesis a Malaquias, aponta para Jesus Cristo. Ele foi anunciado por todos. Ele nasceu, Ele viveu, Ele aprendeu, Ele não foi reconhecido pelo mundo, Ele foi sacrificado, morto, crucificado, Ele foi esbofeteado, Ele foi na cruz como um cordeiro. Ele me viu e te viu na cruz, e eu tenho certeza disso. Mas a grande notícia é que Jesus Cristo ressuscitou. E Ele está vivo, igreja. Então quando você se aproxima dEle e fala: Senhor, me cura. Senhor, restaura meu casamento. Senhor, cuida do Giovanni e Lorena. Senhor, cuida da Laurinha, cuida da Ana. Cuida da saúde da Ana. Restaura a esclerose dela. Deus é Deus, o Senhor não é Deus? É, Deus é Deus. Ele pode restaurar? E se Ele não restaurar? Ele continua sendo Deus. Então Jesus Cristo vem hoje aqui para nós de uma forma absolutamente sincera e de braços abertos para todos nós. Que a gente leve essa mensagem. Que o Espírito Santo faça com que a gente leve essa mensagem de esperança, de fé, porque não há amor maior. Não há amor maior de Deus que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Vamos ficar em pé?